Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Vai Lá e Faz Cash e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu mais amo falar, que é sobre comportamento e cérebro humano. A gente vai falar sobre neuromarketing, neurociência, neurovendas, tudo que envolve ali o comportamento, como o cérebro funciona, e não poderia trazer uma pessoa mais capacitada, que é um dos treinadores aqui do nosso Maranhão, do nosso Nordeste aqui, que é incrível. Veio muito bem referenciado, a gente está se conhecendo e comecei a ver o conteúdo dele, achei muito legal. E eu quero que vocês absorvam o máximo de conteúdo possível, porque a gente vai trazer umas coisas interessantes aqui. Também, claro, conhecer a história dele, conhecer sobre como é o trabalho dele. E me ajudar a receber Nestor Xavier. Obrigado, meu irmão, por aceitar esse convite. Eu que agradeço e já quero adiantar aqui, eu sou fã dos ambientes. Então, quando a gente chega num ambiente, a gente vê essa áurea. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Sairá muitas coisas boas aqui. Mais uma vez, já acompanha que ótimas coisas vão sair desse bate-papo aqui. E aí, ó, vamos pegar papel e caneta. Vocês sabem que eu sou curioso, vou perguntar coisas aqui. E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu tenho um podcast que eu gravei com o William Borghetti, que ele fala sobre neurocomunicação. Uhum. E tu trouxe hoje uma nova palavra, que foi neuroliderança. Conta pra gente como é que é essa ideia da neuroliderança. JG, eu sempre falo o seguinte, você deve estar imaginando como é que o Nestor entrou no mundo do desenvolvimento pessoal. E aí quando a gente fala de neuroliderança, neuro vem de mente, liderança, né? Como é, por exemplo, você se acha um líder? Hoje eu tento me capacitar ao máximo para sempre melhorar, mas Pronto. eu sou e fui desde cedo obrigado a ser. Olha que legal. Quando você fala que eu sou ou me tornei um líder, automaticamente você tem neuroliderança. Por quê? Vem da sua mente. Se você não acreditar que você é um líder, e aí dentro da neuroliderança a gente tem uma coisa chamada de autoliderança. Você ser líder de si mesmo. Quando eu entrei aqui no seu podcast, eu vi aqui vários livros aqui, né? Tem vários livros. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, eu vou ler um livro. Se você não tem neuroliderança, se você não é líder de si, e você não lê esse livro, você perdeu para quem? Você perdeu para você mesmo. Então, a neuroliderança vem disso. Com a minha equipe, como é que eu transformo com líder? A palavra tem poder? Você acha que a palavra tem poder? Rapaz, depende. Eu acho que a atitude tem mais. Boa. A forma de falar, né? Ao invés de eu mandar, eu persuadir, eu te convencer. Por que esse podcast aqui é tão transformador? Então, quando eu utilizo essas habilidades, eu estou utilizando neuroliderança. Então, eu sou fã. Tudo que envolve neurociência, então, neuroliderança, para mim, eu acho que é o carro-chefe. É você, dentro da sua mente, você se tornar um líder e, principalmente, para você liderar os outros, primeiro você tem que ser um líder de si. E quais são as bases para você se tornar um líder de si? Eu sempre falo o seguinte, primeiro, autoconhecimento. Eu acho que se você se conhece... Quando eu fiz essa pergunta para você, foi porque eu fiz essa pergunta para mim também. Será que eu sou líder? Só que para eu liderar outras pessoas, primeiro eu tenho que ser líder de si mesmo. Eu tenho que ter autoliderança. Eu não posso, por exemplo, falar para o meu liderado, chega cedo. Só que aí eu chego 10 horas, chego depois do horário, ou seja, eu não sou exemplo. Então, acho que a primeira base é essa, é você ser líder de si mesmo. E aí, você se desenvolvendo, automaticamente você vai desenvolver outras pessoas, vai se tornar exemplo. Acho que liderança, para mim, é ser exemplo. Excelente. E incrementando tua fala, às vezes aqui, principalmente em São Luís, eu tenho essa impressão. Me corrija se eu tiver errado. Tu não tiver essa impressão, na verdade, né? Me corrigir, porque a impressão é minha. Boa. Né? Mas eu tenho essa impressão de que a gente às vezes se rebaixa muito. E aí, eu vou corrigir minha fala. De fato, eu sou o líder. Boa. Né? Há muitos anos, eu percebi, talvez isso venha da minha personalidade, não sei. E eu vim batalhando pra trabalhar isso, né? Mas eu sempre assumi à frente das coisas. Nunca passando por cima de ninguém, pelo contrário. Mas sempre junto. Então eu falava assim, poxa, beleza, tô vendo as coisas desandando, eu puxava a responsabilidade pra mim.
Às vezes até em cima, até acima tinha alguém que era responsável por aquilo. Eu chegava para essa pessoa e falava, cara, o que eu posso te ajudar a fazer? Boa. Mesmo que fossem ambientes que, cara, primeiro, eu lembro que a primeira vez que eu refleti por esse autoconhecimento, né, sobre liderança, eu fui perceber que eu mudei de escola no 8º ano, sei lá quantos anos eu tinha, acho que tinha 11 ou 12. Primeiro ano na escola, uma escola maior do que a minha, que era o Adventista aqui da Coama. Fui para o Adventista aqui da Coama, não conhecia ninguém. Na primeira semana foram eleger líder de sala. Ninguém levantou a mão. Eu falei, eu vou. Aí outra pessoa indicaram outra pessoa lá e a galera votou em mim. Falei, cara, do nada, primeiro não conheço ninguém, fui líder de sala. Mas por quê? Porque isso aqui é muito a minha essência. Cara, se eu tô ali na linha de batalha, eu vou lá e vou fazer. Eu acho que a essência do líder é muito isso. É você não só mandar, que eu acho que é uma palavra totalmente errada pro líder é mandar. Ou sobre o líder é fazer, né? Então, quando eu mudei esse mindset, eu trouxe isso. E eu quis trazer isso para dar essa correção. Porque eu acho muito importante, não é uma falta de humildade, não, mas é você saber e se empoderar daquilo que você sabe que ou você é bom, ou você tá se tornando bom. Que eu acredito que ninguém nunca é bom o suficiente. Sempre a gente tem que estar se trabalhando. Por isso que é importante o desenvolvimento de soft skills, de habilidades, né? E hoje, tudo começa para você na liderança ou tu acha que tem que ter uma habilidade antes dessa? Eu acho que o líder, você não nasce líder, eu acho que você se constrói, né? Então, quando você fala que as habilidades, eu acho que é como se a gente colocasse tudo no liquidificador. Para eu me tornar um bom líder hoje, eu preciso ter uma boa comunicação? Para eu me tornar um líder hoje, eu tenho que ter inteligência emocional? Para eu me tornar um líder hoje, eu tenho que ser um mediador de conflitos? Para eu me tornar um bom líder, eu tenho que focar no problema ou focar na solução? Então, eu falo que é um conjunto de habilidades que vai te transformar no líder. E aí eu sempre gosto de trazer, JG, um exemplo de como é que eu diferencio um líder de um chefe? É simples. Se o JG, que é o nosso líder aqui, eu estou no podcast, deu algum problema, o JG chega, ai, graças a Deus, chegou o nosso líder. Por quê? Se der qualquer problema, eu sei que ele vai estar aqui do nosso lado nos auxiliando. O que é o chefe? Ai, meu Deus, o JG vai vir hoje aqui no podcast, tem que estar tudo limpinho e tal. Você fica com medo. Então, você vê que um bom líder hoje, principalmente nessa era digital, nesse século XXI, que o conhecimento, olha o que a gente está fazendo aqui, conhecimento hoje está na palma da mão, eu acho que é um conjunto de habilidades para você se tornar, e aí, um líder cada vez melhor. Porque no dia que alguém chegar e falar assim, cara, eu sou o líder, eu não preciso mais mudar nada. Aí é que esse líder precisa mudar. Por quê? A todo momento a gente precisa melhorar. Hoje eu saio daqui uma pessoa melhor. Hoje eu saio daqui um líder melhor. Por quê? A gente trocou conhecimento. E eu, como venho da área da educação, sempre falo, conhecimento ele só se torna poder quando ele é compartilhado e colocado em prática. Legal, então é um conjunto de habilidades, eu também concordo muito com isso. E trazer algo aqui que eu gosto de fazer, esses bate-bola, dar umas provocadas. Qual que é a habilidade que a soft skill, né, uma habilidade interpessoal, que tu acredita que é a mais importante para as pessoas terem? Nesse século XXI, esse ano que a gente está gravando esse podcast, 2026, é inteligência emocional. Eu acho que se você é inteligente emocionalmente, se você sabe chegar nos ambientes, sabe ter um olhar 360, se você está no trânsito, na hora da pressão, você faz um exercício simples que salva vidas. Não entendi, Nestor, isso não acontece aqui na nossa cidade, tá? É só em Paris, só em outras cidades. Mas você está no sinal, o sinal mal abriu, o cara de trás vem e buzina. Qual que é a sua reação? Você tem duas opções. Descer o vidro, o braço, tal, começar a xingar, de repente, mataram o Nestor. Tão bonzinho. Morreu pela falta de uma inteligência emocional, uma habilidade. Agora, ao inverso, aconteceu isso com você. Você, respirou, sai do emocional, volta pro racional em 2, 3 segundos, porque você oxigenou o teu cérebro.
dá setinha, nunca mais vê essa pessoa, vida que segue. Você tá no teu ambiente de trabalho, você tá ali nos bastidores, e aí eu tô tomando a liberdade aqui, Claro. agora com o JG, você falou da questão da síndrome de burnout aí, que é a doença do século agora, depressão e tal, e eu tive depressão também. E aí, volto de novo. Nestor, por que você acha que é uma das habilidades mais importantes? Porque quando eu entrei em estágio de depressão, foi a inteligência emocional que me ajudou a sair. Por quê? Porque na inteligência emocional eu comecei a descobrir aonde eu tenho que ter autocontrole, aonde eu tenho que ter autoconsciência, aonde que eu tenho que ter empatia. E tudo isso melhorou, primeiro como pessoa, e segundo como profissional. Então, respondendo objetivamente, eu acho que inteligência emocional hoje, acho que é o carro-chefe, que até porque, a gente voltando para a liderança, a condição sine qua non para você ser um líder é que você desenvolva inteligência emocional. Não tem como ser líder sendo instável, né? É. Cara, tá aí, ó. Acho que uma das coisas que a gente tava conversando antes de entrar era sobre humildade intelectual, né? Boa. Até eu ouvir tua resposta, minha resposta seria outra. Porque eu defendo muito a comunicação. Então, acredito que comunicação agora, depois de tua resposta, não tem como dizer que é a primeira, mas a segunda, a maior habilidade, porque, cara, comunicação é você. Se eu falar alguma coisa que tu não entende, a culpa é minha. Sim. Né? Principalmente para um líder. E vendo agora a tua resposta, ouvindo tua resposta, a gente vê que tudo se interliga, né? Com certeza. Porque se tu sai de um estado emocional controlado para um desordenado ali, tu caga a tua comunicação todinha. É isso. E tu trouxe um ponto, e eu tenho trazido algumas coisas um pouco mais reflexivas ultimamente até no podcast, porque, querendo ou não, a gente ainda tá no começo de ano ali e tal, eu comecei essa temporada falando sobre projeções, sobre metas e conversando com as pessoas como que elas, né, pegando o modelo mental delas para agregar pra galera e, claro, pra minha vida. E eu trouxe no podcast uma disrupção que teve no meu ano passado, que foi muito interessante. Que foi esse olhar pra dentro. Boa. E a gente, como empreendedor, que busca o tempo todo conhecimento, a gente já ouviu falar de inteligência emocional alguma vez. A gente já ouviu falar de autoconhecimento alguma vez. Só que o tempo todo a gente está se renovando. Antes, eu usei muito a ideia de autoconhecimento, inteligência emocional, pro lado empresarial. E aí, de uns 2, 3 anos pra cá, depois que eu tive o caso do burnout, eu comecei a olhar pro lado pessoal. E aí, eu sou o cara dos sistemas. Eu gosto muito de frameworkizar as coisas, transformar tudo em uma lógica. Eu acredito que a melhor forma de você aprender algo, se tornar especialista em algo, e o tempo todo estar se melhorando, é você ensinar outras pessoas. Boa. E aí, gente, eu não tô... Olha a palavra aqui para não me tirarem do contexto. Eu estou falando se tornar. Então, por exemplo, se Nestor aqui não sabe fabricar essa garrafa, e eu sei qual é o plástico, como é a tampa, mas eu não tenho a fábrica, eu tô um passo à frente dele. Então, eu posso ensiná-lo com o que eu sei. Eu não tô dizendo que eu sou o melhor especialista do mundo naquilo ali. Pelo amor de Deus. Só que se eu posso te ajudar com conhecimento, e eu posso compartilhar com você, por que não? Né? E aí, eu comecei a estudar alguns aspectos e cheguei numa ideia que com certeza algum autor deve ter trazido isso. Eu fui somando, eu gosto muito de somar coisas que fazem sentido pra mim. E eu queria ver tua opinião, porque a gente tá muito no lado empresarial, mas primeiro, seguindo a tua própria lógica, a gente tem que olhar pra dentro de si, né? E eu trouxe um framework na minha cabeça que me ajudou muito ao longo desses 2 anos a melhorar e me curar. Isso melhorou todas as áreas da minha vida. E eu digo que é a gente alinhar um ambiente interno. Então, o que é esse ambiente interno? Primeiro, você saber em qual papel você tá. E esse papel eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou produtor de conteúdo agora, eu sou professor agora, eu sou mentor, eu sou empresário, eu sou líder. Saber em qual papel você tá naquele momento, porque ao longo da vida, nós temos vários. Perfeito. E não misturar papéis, que isso foi um dos problemas que gerou muito errado pra mim. O outro
você está no ambiente correto, né? E quando eu falo ambiente, não é só local, não é só pessoas, é o teu ambiente. Cara, se essa mesa aqui tivesse um caos, a gente não estaria organizando os pensamentos como a gente está organizando aqui, seguindo as ordens, trazendo boas perguntas, bons questionamentos, boas respostas, que a galera acha que tem um roteiro, né? Que tem um teleprompter bem ali que a gente tá lendo. Não existe isso. Então, o ambiente é uma coisa muito importante. Perfeito. E, claro, você tá alinhado com a tua espiritualidade. Uma coisa que eu defendo muito. E ao longo dos últimos anos, últimos meses, principalmente, tem sido cada vez mais forte pra mim. Eu acho que esse crescimento é importante. E aí, esses são os meus pilares do autoconhecimento. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa ideia de como que tu trabalha esse lado. Porque se tu treina líderes, o líder ele vai precisar liderar outra pessoa que às vezes tá passando por um problema familiar, um problema pessoal. E aí fala assim, não mistura. Cara, é impossível não misturar. Diz para um liderado teu que acabou de perder um filho, que Deus lhe defenda, a mãe, qualquer pessoa próxima, para ele produzir igual ele tá produzindo agora. Ou ele tá em casa doente, cheio de dívida e não consegue se concentrar no trabalho. Vai dizer isso para um cara? Vai? Não, é claro que afeta, né? Então, você, como treinador de líderes, como que você diria para um liderado teu se ordenar? Na verdade, quando você falou, me passou todo um histórico. E aí eu vou puxar, primeiro quando você falou assim, que você mudou sua opinião pela questão da comunicação. E eu falo que a comunicação ela tem um poder enorme, enorme. E aí não tem como a gente não voltar pro lado espiritual, se a gente eu lembro que a Bíblia, Deus começou com o quê? Com a palavra. Então a palavra tem poder. Quando eu falo assim, irmão, gratidão por ter me convidado aqui, a pessoa já muda. Olha a palavra tendo poder. Agora também quando você fala assim pro teu liberado, mas você é burro, hein? Mas toda vez e tal. Então, a comunicação tem poder? Tem. A inteligência emocional tem poder? Bastante. A forma que você fala. Agora, uma coisa que você falou que pra mim foi meu divisor de águas, ambiente. Uma expressão que eu gosto muito que é metanoia, que é mudança de mentalidade. E até hoje, contando um pouco da minha história, já vou para 17 anos na área da educação, o que eu comecei a notar de pessoas alunos meus que se tornavam líderes natos e outros que se desenvolveram pela junção de 3 coisas: lugar certo, com pessoa certa e ganhando conhecimento certo. Qualquer coisa que você queira, a junção dessas 3 vai te transformar num líder melhor. Achei muito legal quando você falou, e aconteceu isso comigo. Por quê? Antes de eu entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, eu era da área... Olha como... Não é que seja mundos diferentes, mas eu acho que eu visualizei um mundo de oportunidade, até dentro do empreendedorismo. Eu venho do mundo do direito. Aquele mundo formalismo, tal, que todo mundo é doutor e doutora. Só que eu tive muitas boas escolas e muitos bons mentores. Como assim boas escolas? Eu tenho uma história legal, mas tem a ver com a tua pergunta, que eu comecei a faculdade ontem, hoje eu já estava fazendo estágio sem remuneração. E aí eu tinha, numa cidade lá no Mato Grosso do Sul, eu saí de Fortaleza, fui parar no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Ponta Porã, fronteira seca com o Paraguai. Para você que não sabe o que é uma fronteira seca, atravessou uma rua, outro país, outras leis, outra cultura completamente diferente. Então lá, eu comecei a trabalhar no fórum e comecei a fazer estágio. E aí, eu começava a observar como que os servidores atendiam as pessoas mais humildes. Chegava assim pro JG, aquele pai que foi lá, era na área criminal, eu gostaria de saber o processo do meu filho. Eu falei, o processo do seu filho está concluso. O que é um processo concluso? Mas eu via que, às vezes, quem estava atendendo não era maldade, mas era sobrecarga de trabalho e fazia aquilo automático. Aí eu falei, cara, como é que eu posso mudar a minha comunicação? Como é que eu me comunico com essa pessoa de uma forma, e você falou aqui, que essa pessoa eu faça ela entender. Então eu chegava e falava assim, JG, cadê o processo? Como é que tá o processo do meu filho? Eu falei, tá na mesa do juiz. Pronto, isso é um processo concluso. Cara, dá sua mão de novo aqui, não existe como é quando a senhora fala assim, ó, Deus lhe abençoe. Tipo assim,
Ó, você já mudou. Por quê? Por causa de uma comunicação. Mas, o que eu comecei a visualizar? Humildade. Humildade intelectual, humildade em querer ajudar as pessoas. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos aí, quer ser rico? Você quer ser rico, você que está nos assistindo aqui? Faça outras pessoas ricas. Quanto mais o conhecimento que você tá de ter, numa situação que você teve ruim, você ter se tornado autoliderança, vai lá e fez. Você está transformando muitas vidas. Pode ser que não vai sair números ali, mas vai ser uma, que é o meu caso como professor, não tem coisa melhor. Eu sou muito ruim de nome, mas eu sou muito bom de feição e não existe dinheiro nenhum que pague quando um aluno fala assim, pô, professor, obrigado, cara. Aquele conselho que você me deu mudou a minha vida. Então, voltando aqui para a resposta dos pilares, a primeira coisa é a metanoia. É mudança de mente, é mudança de ambiente. Outra coisa que eu adorei e concordo com você, todos nós temos papéis. A gente está aqui, a gente vai ficar 1 hora, dependendo aqui do tempo, nessa 1 hora eu vou dar o meu melhor. Uhum. O mundo lá fora que a gente está na... Depois que eu sair daqui, vou lá estudar com minha filha que vai vir semana de prova. À noite, a minha esposa vai chegar, eu vou pegar ela... Papéis. O ruim é quando a gente mistura os papéis. O ruim é quando eu tô ali na figura de líder, de exemplo, daquele cara que é o timoneiro do time, mas eu confundo. Então, acho que é um conjunto de papéis. Mas eu acho que metanoia hoje é tudo. Acho que é mudança de mentalidade. É você estar no ambiente certo, é você estar ganhando o conhecimento certo e, mais uma vez, isso daqui que a gente está fazendo. E ganhando conhecimento vem uma outra soft skill que é o quê? Lifelong learning. Que é o quê? Aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo, conhecimento. Quanto mais, eu sempre falo, você é pago pelo número de problemas que você soluciona. Quanto mais problemas você solucionar, mais caro você vai estar. Exatamente. E trazendo essa ideia dos papéis, até para dar contexto para tu entender a situação, que eu acredito que depois que eu falo, mesmo que a gente, não sei se é um termo muito conhecido, mas para todo mundo que eu falei, falou, cara, faz muito sentido, como tu mesmo citou. E pra mim é assim, eu sou um cara que eu gosto de entender o cerne. Eu vou lá, estudo e mesmo que não É o seu perfil. É o meu perfil. Cada um tem. E eu sou curioso, eu digo que eu sou curioso. E aí, cara, eu fazendo terapia, já tava numa fase ali 80% legal. Comecei a questionar algumas coisas pra minha psicóloga. E agradeço muito ela. E ela pegou e falou assim, João, teu maior problema foi colocar o trabalho no lugar errado. E naquele momento, eu não tive a ideia assim, de perguntar o porquê. Aquela frase lá me bateu muito forte. E aí eu fui perceber, eu falei, cara, botei o trabalho no lugar errado. Aí eu fui olhar em que lugares ele tá e tá errado. O que será que eu botei errado na minha vida também, de outras coisas, né? No lugar errado. Aí eu falei, cara, que loucura isso. Tem palavras assim, tem frases que vão lá no fundo do nosso coração, né? E aí aí que veio começando a clarificar isso pra mim, essa questão dos papéis. E aí a gente falou nos bastidores sobre o Joel J. Uma vez eu nunca me esqueci disso. O Joel, não sei se foi no podcast ou foi no conteúdo, ele pegou e falou assim, chega um cara pra mim e fala, eu tô cansado, vou chegar em casa, como é que eu ainda vou brincar com a criança, como é que eu ainda vou ouvir o dia da minha mulher, não sei o que, não sei o que. Ele falou, tu tem que ir, porque ali tu tá sendo pai, ali tu tá sendo marido. Sim. Sem desculpa, não sei o que. Pô, assim, nesse viés. E foi uma pancada pra mim também. Porque eu fui parar pra ver. Graças a Deus eu nunca deixei de lado minha família, pelo contrário. Mas pro nível que a família tem de importância nos meus valores na minha vida, eu estava abaixo. E aí eu fui ver, falei, cara, tenho que exercer esse papel aqui. E às vezes no desespero de, morando em São Paulo, filho pra nascer, a gente nunca acha que fez dinheiro suficiente pra dar o conforto que a gente quer pra nossa família. A pressão em cima, empreendedor que nunca tem as coisas certas, né? Não tem aquele conforto que às vezes traz você saber que o teu salário cai certinho no dia, que você tem que vender pra fazer acontecer, que você, né, tem equipe pra cuidar, você não tá carregando só a sua família, você tá carregando a família de um monte de gente. E aquela confusão ali eu vi, cara, não, peraí, pô.
usar a analogia do avião, né? Primeiro bota a máscara em você, depois coloca. Depois no... Ajude alguém. Uhum. E falei, cara, se eu não ordenar isso aqui, não adianta. Comecei a me trabalhar, me entender, trabalhar com minha esposa, porque se a gente é casado, Boa. né? Deus disse que ia virar uma só carne. Me afastei de pessoas, busquei entender por que que amigos estavam se afastando de mim, por que que algumas coisas não estavam mais dando certo. E entendi essa questão de papéis. Uhum. E eu gosto muito de trazer isso porque, cara, não tem como. Essa é a minha visão, gente. Se tu não tá ordenado no teu pessoal e tu não busca se ordenar no teu pessoal, teu profissional vai ficar de Com lado. certeza. Claro, eu não acredito em equilíbrio. Uma hora a balança vai estar mais pesada para um lado ou para outro. E aí eu tenho... hoje eu tenho conseguido equilibrar de uma forma assim, que eu falo, cara, se eu não estou em São Luís, que é onde minha família tá, eu desequilibro mais pro trabalho. Então o trabalho vai mais. Sim. Ligo pro meu filho todo dia, pra minha esposa e tal, mas quando eu tô aqui, não, tem que desequilibrar um pouquinho o trabalho em prol da família. E a vida é sobre isso, né? E até fujo um pouquinho da pauta, mas acho importante isso daqui. E assim, te ouvir foi me dando essas viradinhas de chave, né? Porque quando a gente pensa você, como treinador profissional, né? Que é diferente, gente. Às vezes eu sou treinador. Eu treino pessoas do meu time. Mas você vai lá na empresa e treina de outros negócios. E é uma coisa eu saber treinar meu time que é da minha empresa. Agora, de outros negócios. Né? Mas você vai no cerne da pessoa. Quais são as principais dificuldades que o dono de negócio que te contrata chega pra ti? Pessoas. E aí eu sempre falo o seguinte... Quando ele chega pra mim, cara, meu time tá desmotivado, as principais dores, meu time tá desmotivado, meu time não veste a camisa. E aí já entra uma outra situação. Quando você fala isso, quando um empreendedor chega pra você, eu já elogio. Por quê? Porque hoje o empreendedor, ele ainda visualiza um treinamento como custo. E eu sempre gosto, e aí, não sei se foi se me falha a memória do Henry Ford, que ele fala assim, ó, se você acha difícil, que às vezes eles falam assim, mas por que eu tenho que treinar o meu time, porque depois o JG vai ficar bom, ele vai para a concorrente. Aí tem uma frase que fala assim, se você acha difícil treinar um colaborador e ele ir para um outro time, ou ele sair da tua empresa, imagine você ficar com um que não é treinado e vai ser a laranja podre. Porque assim, de novo, quando você não saiu da pauta, pelo contrário, tudo tem relação. Tudo tem relação com o quê? Com mentalidade. O empreendedorismo hoje, ele trouxe isso do quê? Cara, oportunidade, abrir horizontes. Muitas das vezes, eu vou me lembrar, vou levar... Você já foi CLT? Não. Nem carteira de trabalho tem. Pronto. O meu primeiro emprego foi vendedor de lojas de calçados lá em Fortaleza. 18 anos e tal, naquela ânsia de ganhar seu dinheiro. Só que, de novo, você vê que tudo tem relação. Quando eu ganhei meu primeiro salário, eu falei, caramba, pronto, ali pra mim, eu ganhava aquilo, tava bom. Eu não visualizava a oportunidade. De novo, quando eu saí de lá, aí fui para o Mato Grosso do Sul e comecei a trabalhar numa outra empresa onde eu vi oportunidade, cara, meus horizontes abriram. Então, quando um empresário chega para mim, Nestor, desmotivação, cara, como é que eu motivo o meu funcionário? A primeira pergunta que eu faço ele tem oportunidade de crescimento? Porque assim, cara, se eu vou me dedicar aqui e não tenho oportunidade de crescimento, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Só que não é só isso. Será que eu me sinto pertencente àquele ambiente? E aí eu gosto, tem relação com o que você falou, existe o salário, aquele que chega no final do mês, e existe uma coisa chamada salário emocional. O que é o salário emocional, você deve estar imaginando? Qual que é o melhor dia de trabalho para você? No teu trabalho. Se você falar que é sexta-feira, você não tem salário emocional. Porque você fica, sexta-feira, qual que é o pior dia? Será que é domingo depois da vinheta do Fantástico? Meu Deus, de novo. Vou lá ver a cara do JG e tal. Então você não tá
tendo salário emocional. Então, outra coisa, pertencimento. Pertencimento. Eu sempre falo o seguinte, quer ser rico, faça outras pessoas ricas. E aí coisas simples, do quê? Do empresário chegar a apresentar o JG aqui, feedback. Nestor, e aí, que tá gostando? O que eu posso fazer para te ajudar? Nestor, qual que é o teu sonho? Cara, às vezes é coisa simples. Então, o JG, meu sonho é comprar um terreno, sei lá, não sei aonde. Às vezes você não vai vir dar o dinheiro, mas você vai dar meios. Então, eu acredito muito nisso, de oportunidade. Eu acredito muito nessas lideranças que traz o funcionário para o time para quê? Para crescer junto. Então, eu acho que não existe fórmula do sucesso, mas que vai acelerar os resultados, isso vai. Hoje eu tenho até uma história legal em relação a isso. Dentro do meu time, eu tenho, acho que hoje a gente está chegando a quase 20 pessoas. E aí eu saí de um negócio que eu liderava mais quase 50 pessoas, né? Que eu te falei lá. Uhum. E aí comecei a montar um time do zero, trouxe muita gente da época. E quando a gente restartou, peguei e falei assim, gente, é o seguinte, para algumas pessoas. A gente tá montando aqui a Big Grow, porque o que aconteceu? Eu saí do ecossistema que eu tava, acho que eu nunca nem contei isso ao vivo. Eu saí do ecossistema que eu tava, lá tinham alguns negócios, algumas empresas, eu tocava 50 pessoas, mas em vários setores, que era tipo uma holding, um grupo de empresas. E a maioria foi formado por nós. Então a gente foi aprendendo, pô, se tu me botar bem ali pra tocar esse podcast, eu sei. Que eu acho que líder tem que ser isso também, tem que saber o negócio ali. Aí eu cheguei pra galera, falei que ia sair e tudo mais. E aí, nos acordos lá de eu sair, eu peguei um dinheiro junto com o meu sócio Gustavo, que é sócio hoje meu da Big Grow, junto com o Thiago. Pegamos um dinheiro, mais a participação societária que a gente tinha, juntamos e falamos, eu quero comprar essa empresa aqui. Aí transformamos ela na Big Grow, então já veio com alguns clientes e com a parte da equipe. Só que a equipe estava muito inchada. Uhum. Então tive que reduzir custo, tive que tirar gente e tudo. E fui muito sincero com todos. Falei, para alguns eu cheguei e falei assim, cara, é o seguinte, eu não consigo pagar o que tu recebe hoje. Mas o que eu consigo fazer é o seguinte, cara, todos os clientes a gente vai te dar comissão. Então, tu tem potencial de crescer e tudo mais. Esse aqui é o projeto que a gente tem. Apresentava a empresa todinha. Falei pra eles que nós íamos fazer uma gestão transparente. Uhum. Que tudo que estava acontecendo no negócio a gente ia mostrar. E conseguimos todos os dias, até então, graças a Deus, trazer isso. E é engraçado, e aí sim a história que eu ia contar, todo meu time ganha comissão. Hoje, graças a Deus, muitos já igualaram o que ganhavam e tudo mais. Então, a gente tá se estabelecendo. Ainda estamos muito mais investindo e plantando, mas já estamos maiores do que era na época. Mas muito longe de onde queremos chegar, que é a ideia de crescimento de todos, né? Ele tem um dos caras do meu time, ele já ganha super bem, assim, um dos cargos dele. E como a gente tem comissões, e eu sou coprodutor, então o que eu vendo com os meus clientes eu ganho comissão e tal, e eu distribuo pro time, a empresa distribui pro time. E é muito legal. Tu que vende infoproduto sabe, quando chega uma notificaçãozinha de venda. Às vezes não é melhor do que o salário, pô. Às vezes a notificaçãozinha, pô, é uma comissãozinha de 20 conto, tu ganha 2.000. Mas, pô, essa comissãozinha é muito mais gostosa. Que é a ideia de tu fazer, cara, se eu fizer mais, eu consigo ganhar mais. E eu nunca consegui trabalhar em algo. Toda vez que eu fui trabalhar em algo de consultorias ou contrato PJ e tudo, eu já fui contratado por alguém, né? Eu nunca fui CLT. Então eu tinha a liberdade de botar outra pessoa pra fazer, ou de falar, falou, tchau, né? Eu nunca gostei de ser mandado. Boa. Mas eu já tive que responder as pessoas, óbvio. E aí, tu trouxe isso. Cara, todas as vezes que eu trabalhei por um fixo, eu trabalhei desestimulado. Por mais alto que o fixo fosse. Sabe? E essa sensação de garra, assim, claro, isso é personalidade, pode ser muito personalidade, mas eu acredito que é muito treinável. E eu consegui trazer essa sensação pro meu time. Falar assim, cara, se a gente fizer mais, bora fazer. Hoje eu tenho um designer, pô, que chega e fala assim, beleza, esse anúncio aí tá convertendo? Não tá? Bora mudar essa arte, bora ver o que faz. E estuda na área dele como ele melhora o resultado. Mentalidade.
Exatamente. Então essa construção, ela é muito forte, né? E o tempo passa voando, né? A gente tá entrando no último bloco agora e... Mas deixa eu só... Ah, claro, Não, comenta. deixa eu só comentar sobre isso, que esse foi um divisor de água que fez eu sair do direito e entrar no mundo do desenvolvimento pessoal. Que foi o seguinte, você fez faculdade? Fiz. Qual? Eu fiz bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia aqui na UFMA e 1 ano de Engenharia Mecânica na UFMA também. Boa. Faltou 1 ano pra formar. Você teve uma cadeira de... Quer dizer, faltou 1 ano pra formar, não que eu Você fiz teve uma cadeira de vendas? Não. Então, você que tá nos vendo, era uma das coisas que eu começava a observar um aluno meu que saía e mesmo na faculdade já estava ganhando dinheiro do outro aluno que às vezes tinha mais conhecimento, mas não tinha essa habilidade, que é a habilidade do quê? Da venda. Eu sempre falo assim, você pode ter qualquer produto ou serviço. Se você não souber vender... Então, e aí, vendas tem a ver com o quê? Com meta. Quando você conta, eu vi aqui o brilho nos olhos e tal, né? Do quê? Acho que é Einstein que fala assim, não se apegue às pessoas, se apegue a uma meta. Cara, por exemplo, hoje eu vou sair daqui, cara, vim aqui no podcast do JG, hoje já corri e tal, outra coisa também, que a gente vai, acho que no último bloco, você vai falar da questão pessoal, mas pratique atividade física, isso tem tudo a ver. Com o teu mental, com o teu emocional, isso vai trazer produtividade. A questão volta de novo a questão da desmotivação dos liderados. Eu pergunto, falo, cara, você tá fazendo atividade física? Não tô. Eu falo, ó, isso tem relação. Por quê? Isso aqui que tá sentado é um tanque de guerra. Acordar de manhã, levar filho pra escola, esposa, vir aqui ter essa mentalidade de crescimento. E à noite, ainda você tem que exercer outros papéis. Papéis de esposo, papel de pai. Então, voltando aqui à questão da venda, eu acho você desenvolver a habilidade de vendas. E o legal de vendas é o seguinte, porque ensinaram para nós que vendas é o quê? Quer comprar esse copo? Mas não, se você tem um produto, serviço e conhecimento, olha o tanto de vidas que você vai transformar. Então, olha o tanto de vida que você transforma hoje com teus diversos produtos. Eu fico imaginando, e aí nos bastidores nós conversamos isso, o expert chegar assim, JG, equipe, caramba, faturamos 1 milhão. E eu sempre falo, qual que é a diferença de um professor para um cara que ensina? Porque ele está ensinando ali uma mentoria, um curso online, e o professor ganha R$37 a hora a aula em sala de aula. Então, acho que vendas também é muito importante, cara. Não, total. E assim, essa emoção da venda é algo surreal. Recentemente, eu até te contei essa história nos bastidores. Eu assumi uma operação de uma cliente em outubro do ano passado. E a gente começou a estruturar a primeira campanha de lançamento. E ela já tinha se frustrado tanto com outros trabalhos e chegou pra gente e tava animada, falou, poxa, eu gostei muito de vocês. E aí ela tem um viés muito espiritual, muito energético. Falou, cara, a energia de vocês é muito boa e tudo mais. E eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque conecta, exato. Como você falou da aura, daqui e tudo, eu acho isso fantástico, assim. Quando a pessoa vem assim com uma energia ruim, a gente já abaixa, assim. Sim. Nossa, Ave Maria. Ainda mais uma hora dessa. Imagina, se fosse uma energia baixa agora, que são 5:30 da tarde, já passou reunião pra cacete, já gravei outro podcast. Pô, se não fosse um papo gostoso, uma energia boa, né? Mas voltando pra ideia da cliente. Aí, ela... depois ela foi me contar isso, que ela já tinha perdido as expectativas com as pessoas. Então, ela sempre esperava o mesmo resultado das campanhas. A gente estruturou uma campanha, fiz alguns ajustes, algumas alterações, treinei o time dela de vendas e tal, não sei o quê. E ela queria fazer a campanha fora de São Paulo, por causa do caos e tal. E ela falou, João, aluguei um apartamento pra gente fazer em Guarujá. Que aí toda a equipe fica junto e tudo mais. Eu falei, Fernanda, pra esse lançamento eu vou junto. Nem todos eu vou, mas eu gosto de estar com os meus maiores clientes, principalmente. Na média, ela faturava nesse lançamento 500 mil. 500, 600 mil. Já era um faturamento legal. Então, ela já estava esperando aquilo. E aí, beleza. Aí ela viu a gente se movimentando e tudo mais. Aí ela leu o pitch assim e falou, nossa, mas vocês sabem vender, né? Vocês são bons de venda. Eu falei, rapaz, tem que ser. Porque às vezes vem um copywriter, pô, o cara não sabe vender, pô. Uma vez eu fui entrevistar um copywriter e o cara aqui, todo show e tudo mais. Eu falei, cara, me desculpa. Eu sou a favor até de te colocar, teus textos são bons, mas eu tenho que saber uma coisa, eu só te contrato se tu estiver disposto a mudar essa tua energia.
Porque, meu amigo, vendedor tem que ser enérgico. Uma vez entrou um vendedor meu no carro. Foi o primeiro dia dele. Eu treinava time de venda. Cheguei a ter um time de 89 pessoas. Uhum. Entrou no carro, a gente indo pro primeiro treinamento. Aí ele entrou no carro. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aí eu falei, rapaz, meu patrão, vamos lá. Primeira coisa, se tu falar baixo, ninguém vai te escutar. Vendedor não fala baixo. Então, trouxe todas essas questões. Mas, olha, devagando aí. É a hora. Não, pelo Não, contrário. tô devagando que eu tô misturando vários assuntos. Mas pelo contrário. Você que tá nos vendo, quantas vezes vocês entraram? Eu falo que algumas coisas, que hoje é o perfil, Sim. não é normal, mas é comum, de um vendedor. Um cara que não tem energia, um cara que você entra, tá no celular, um cara que parece que você que tá indo lá pra comprar tá fazendo um favor. Então, tudo que você tá falando, aqui, ó. O cara tá desarrumado. Ah, mas ele usa a farda. Pô, mas aí a farda tá toda desgraçada. Não, pelo amor de Deus. Vamos mais. E aí, uma das coisas que você falou no começo, que eu acho que tem bastante relação, que foi uma das coisas que eu aprendi nesses longos anos agora. Uma coisa chamada branding. Uhum. Todos nós temos uma brand. O que é isso, Nestor? Uma marca pessoal. Sim. Eu tô saindo aqui desse podcast, eu tô deixando uma marca, acredito positiva, mas posso também deixar negativa, assim como o JG. Exatamente. Então, a roupa, ela... nos treinamentos que eu ministro, principalmente para jovens que estão entrando no mercado de trabalho, tem até um vídeo de uma menina que ela foi de calça jeans toda rasgada e tal, e ela veio na internet e falou assim, eu acho isso um absurdo, porque não analisaram a minha capacidade só pela roupa. Eu falei, tá, mas quem que tem que se adaptar ao ambiente? É a empresa ou é você? Você pesquisou como que é essa empresa? Se é uma empresa lifestyle, né, um Google da vida, você vai de skate e tal. Mas se é uma empresa mais formal, para aquele ato da entrevista, o brand é importante. Então, mais uma habilidade aí que é a sua marca pessoal. Vista-se para ser ouvido, não para ser visto. Olha aí. E aí, mais voltando para cliente, que é sobre essa questão do diferencial que a venda faz na vida das pessoas. Cara, ela é grande no mercado, já tinha sido passado por vários lançadores, vários coprodutores, várias agências e tudo mais. E eu desde o início falei pra ela, eu não me posiciono como nenhuma dessas coisas. Eu olho pro teu negócio. E óbvio, teu problema é de vendas, então a gente vai resolver venda. Teu problema é de produto, a gente vai resolver produto. Teu problema é de marketing, a gente vai resolver marketing. São as 3 áreas que eu atuo. Ah, João, tu vai financeiro, comprar essas coisas? Não. Marketing, financeiro e vendas. Marketing, vendas e produto. No final ali, financeiro. E aí ela chegou, e a gente tava lá, foi um final de semana, e decidiu ir embora só na terça. Então passamos sábado e domingo do evento, na segunda-feira tomando café da manhã, e a gente acordou cedo, e a gente aqui felizão e tudo mais, e falou, e eu assim virei, ela, por que vocês estão tão felizes? Eu falei, tu não viu não? Ela, o quê? A gente já bateu 1 milhão em 48 horas. Aí ela, como assim? Aí pegou aqui, gente, não sei o que, feliz e tal. Por quê? Porque ela viu a diferença que faz uma estrutura. Com certeza. Um cara que... pessoas que estão preocupadas com o negócio dela. Então, essa dificuldade que eu sinto no mercado. Eu até comentei com o tio. Falei, cara, hoje eu não pego nenhum expert que ele não aceite ser treinado. Porque eu falo, se eu não conseguir te treinar pra tu fazer o pitch, tu vai fazer o pitch errado. Tu pode ser o melhor vendedor do mundo. Mais importantes. É o momento mais importante, né? Um cliente meu, que inclusive é um grande empresário daqui da ilha, a gente tá fazendo um projeto juntos, e aí a gente projetou o evento, ele falou, cara, eu tenho essa ideia. Eu falei, beleza, mas a gente tem que encaixar isso aqui. Ele falou, mas não dá pra isso aqui se adaptar pra isso. Eu falei, dá, mas eu nunca fiz. Tu prefere fazer o quê? Aí falou, não, vamos botar. Falei, porque a gente tem, antes da gente inovar, vamos fazer o básico, o feijão com arroz. Exatamente. Pra poder seguir e trazer o resultado, né? E... Olha, de novo, eu falei assim, estamos entrando no bloco final, foi 10 minutos de papo. Mas o bom é isso. Isso é muito massa. Por eu passar, uma vez eu passei 3 horas aqui. Porque eu trouxe um amigo da igreja da gente, que ele é mestre cervejeiro, e o amigo dele, que ele trouxe, eu conheci, que é maravilhoso, é sommelier de vinho. Eu acho que eu tava ali nos bastidores, eu tava vendo. Tava ali. Aí aquele podcast, trouxeram aí a gente conversando sobre o poder da mesa, que acontecem negócios, é bom pra reunir a família e tudo mais. Aí eu falei que eu aprendi a gostar de vinho, nunca tinha gostado de cerveja. Ele falou, tu vai gostar de cerveja hoje. Ele trouxe 2 cervejas que eu gostei.
Menino, quando eu vi, tinha passado 3 horas. Aí o técnico tava bebendo junto com a gente. A Larissa, que trabalha com a gente, tava junto. Aí eu olhei, 3 horas, pô. 3 horas de podcast. Deu uma semana, botaram aquilo ali, ó. É isso. Pra eu não sobre perder. isso. Hoje, claro, 3 horas de podcast, é muito difícil alguém assistir. Uhum. É um dos podcasts que eu tenho que tem menos visualização, mas foi incrível, assim, o papo. Uhum. Aí se eu ver lá, até 1 hora, a galera assistiu bastante. Então, a gente se perde aqui, principalmente com pessoas com Sim. conhecimento rico como o seu. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, mas foi sensacional. E sempre no final, eu acho que te expliquei a história, né, o contexto do podcast, eu acho importante isso, as pessoas entenderem um pouco de que não é porque a gente tá onde a gente tá, que também ainda não é onde a gente quer chegar, mas que foi fácil, foram momentos simples, e que a nossa história possa conectar com a de alguém ali que tá passando por algum momento desses e tudo, pra ter força, pra não desistir, né? E qual foi o teu momento vai lá e faz, Nestor? Eu acho que o meu momento mais vai lá e faz foi quando eu coloquei na minha mente de nunca perder uma oportunidade. Você que tá nos vendo, surgiu uma oportunidade, vai lá e faz. Ah, não deu certo, mas se for e der certo. Ah, mas não deu certo, ficou a experiência. Então, adorei a frase do seu podcast, o tema do seu podcast, ele é tudo. Que ele casa com o quê? Nunca perca uma oportunidade. Foi não perder uma oportunidade que eu, morando em Fortaleza, conheci meu pai depois de 17 anos. Do nada, ele me ligou assim, ô Nestor, tudo bem? É uma história para um outro podcast. Mas ele falou assim, você não quer vir aqui pro Mato Grosso do Sul? E eu venho de uma família humilde e tal, e aí fui lá e fiz o quê? Peguei o ônibus, saí numa segunda-feira, cheguei numa sexta-feira no Mato Grosso do Sul com a mochilinha nas costas, não conhecendo nada. E aí tem várias histórias, mas fui lá e fiz. E deu certo. Lá que eu segui a minha carreira, depois tem toda uma trajetória, mas tem uma trajetória que liga em 2026, eu tá aqui no Vai Lá e Faz Cast, sentado com o JG. Por quê? Porque naquela oportunidade eu não dispensei. Então acho que é isso, é nunca dispensar uma oportunidade. Fui lá, fiz e estou aqui na mesa aqui com vocês. Tu acha que esse foi o maior conselho que tu poderia dar pra alguém? Total. Nunca dispense uma oportunidade. Nossa. Foi lá, deu certo? Pronto, era pra dar. Foi lá, não deu certo? Pega as coisas boas. As coisas ruins, fica de aprendizado. Mas passa, não fica também levando isso. Porque... Opa, passou, vida que segue, vamos lá, foco, qual que é o próximo nível, qual que é o próximo passo? Em vendas a gente tem um negócio que ele é assim, que dá pra gente casar aqui também, que com certeza tu já ouviu, que o vendedor ele tem que ir atrás do não, porque quanto os nãos que ele vai recebendo, ele tá mais perto do sim, né? E eu gosto mais, vendas é igual bambu japonês, por exemplo, você que mexe com lançamento, sim. Cara, foi ali, deu 100, mas foi ali, deu 10. Tá todo mundo desanimado, mas continua. Dizem, né? E aí eu fui até pesquisar e realmente diz que o bambu japonês ele demora para crescer. Mas também quando ele começa a crescer, ele faz assim, ó. Exatamente. Então vendas tem muito disso. E aí, esse contexto que eu ia trazer era isso. Cara, beleza. O vai lá e faz é a ideia de tu ir atrás do teu não. Não deu certo, mas tô aprendendo, tô crescendo, até que uma hora tu vai acertar ali em cheio. Porque hoje a gente tá numa realidade, numa sociedade, num mundo, principalmente nós que trabalhamos também com digital, de que, cara, um acerto que tu tem pode mudar a tua vida. Com certeza. Um acerto que tu tem pode mudar a tua vida. E é isso que eu quero que vocês entendam. Um tempinho atrás, apareceu uma oportunidade bem recente de fazer um investimento de uma nova empresa com minha esposa, e a gente não estava no momento. E aí ela olhou pra mim e falou assim, como que a gente faz pra não perder essa oportunidade? Eu falei, minha filha, a gente bota o pé e Deus dá o chão. É isso. É isso aí. E vamos lá e vamos fazer acontecer. Então eu gostei muito dessa ideia da oportunidade. Nestor, muito obrigado pela presença. Junto. Diz aí pra galera como é que a gente te acha nas redes sociais. Bom, então meu Instagram é Nestor Xavier Prof, tá? Então lá tem todos os meus treinamentos, as minhas palestras, lá onde você encontra o link, quer adquirir um treinamento nosso online, quer levar um dos nossos treinamentos na sua empresa, então entra lá no nosso Instagram, que é Nestor Xavier Prof.
Maravilha, Nestor. Obrigadão. Espero que a gente tenha muito mais papos aqui, fazer live, conversar, outro podcast, porque foi um papo muito rico. Espero que vocês tenham aprendido, gente. Eu sempre falo aqui, aplica o teu conhecimento, porque se tu absorveu algo de bom daqui, anotou, internalizou, mas não colocou em prática, tu vai perder esse conhecimento, ele vai ficar de lado. Então vai lá e faz, aplica. Fiquem com Deus e até a próxima.